Mais um convite que eu recebo com muita alegria de estar aqui com vocês. Queria agradecer a Gislene em nome da casa e dizer que é muito gratificante, né, para vir aqui e estar estudando um pouquinho junto com vocês. Porque o palestrante nada mais é do que um estudante também, né, como todos. Eu trouxe um assunto muito importante para a nossa caminhada espiritual e vamos ter uma conversa legal hoje a respeito, que é o progresso moral e intelectual. Mas o que é progresso? Se a gente colocar lá no Google, vai aparecer vários conceitos, né? Um monte de conceito diferente. Mas eu trouxe um que eu acho que se encaixa mais que o nosso assunto de hoje. É o crescimento constante do indivíduo para que possa, aos poucos, se alinhar em definitivo com as leis divinas. Né? Isso seria um conceito bem básico sobre progresso. Tá bom? E progresso intelectual? É o desenvolvimento da capacidade de compreender o bem e o mal, o que permite o indivíduo fazer suas escolhas através do seu livre-arbítrio. E esse conhecimento, ele não vem só de estudos em faculdades, em escolas, em cursos, enfim. Ele vem também de experiências que nós temos. Sejam experiências boas ou ruins. E o progresso moral? O progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre caminham juntos. E por que ele decorre do progresso intelectual? Porque é através do progresso intelectual que a gente adquire conhecimento para fazer o discernimento do bem e do mal. Né? Através do nosso livre-arbítrio, a gente faz nossas escolhas. Aí atrás está todo mundo escutando certinho? O avanço do progresso moral corrige nossas más inclinações. Só voltando um pouquinho, que os dois progressos, o moral e o intelectual, eles não caminham juntos. Isso raramente acontece. Isso é impossível acontecer? Não. Mas é muito difícil. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Intelecto moral, duas asas. O espírito, na sua jornada, desenvolve-se dentro de uma didática, duas asas. Em uma desenvolve o intelecto e na outra a moralidade. As asas, elas demonstram essa divisão de progresso. Né? Na asa esquerda, o intelecto, que é a sabedoria, o saber, todo o conhecimento que a gente adquire, né? Através aí das nossas experiências. E a asa direita é o amor, o fazer, a questão dos sentimentos, né? Que a gente vai desenvolvendo de acordo com a nossa moralidade, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Tudo bem? De um lado, a razão. Do outro, os sentimentos. Para a gente chegar a ser um espírito puro, né? Como Jesus é há milênios, a gente precisa desenvolver as duas asas no mais alto grau de intensidade aí. Aí a gente chega nesse patamar dos espíritos puros, como Jesus. Isso é rápido? Não, né? Vai demorar um pouco ainda. Senso moral. Espíritos altamente amorosos.
bondosos, mas com pouco desenvolvimento na esfera da sabedoria. Isso acontece? Acontece. Por quê? Porque o desenvolvimento moral, ele não anda junto com o desenvolvimento intelectual. Como eu disse anteriormente, vou citar um pouco mais para frente, pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Muito raro. Normalmente, ou o intelecto está mais, ou a moral, mas junto, muito difícil. Pouco recurso intelectual, embora em condições morais de atuar. Então, tanto a moralidade como o intelecto, se eles não tiverem juntos, de uma certa forma, o espírito vai estar limitado. Né? Seja um espírito com uma moralidade muito alta ou um espírito com uma inteligência fora do comum. Se não tiver esse alinhamento, muito difícil. De alguma forma, o espírito vai estar limitado. Inteligência. Muito conhecimento em muitas áreas, mas com baixa moralidade. Isso leva a limitações de novos conhecimentos. Né? É como eu disse há pouco. A gente precisa procurar desenvolver tanto o intelecto como a moralidade. Né? Nem que não andem juntos, mas andando próximo já está legal. Alguém conhece esse cidadão? Adolf Hitler. Era uma pessoa extremamente inteligente, muito inteligente. Uma inteligência fora do comum. Mas imoralidade? Baixíssima, né? Para não falar nenhuma. Exemplo de alto intelecto e baixíssima moralidade. Como ele, teve muitos por aí, infelizmente. Nosso Chico. Moralidade lá em cima. E o intelecto também, porque ele era muito inteligente. Né? Então, altíssima moralidade e intelecto. Vocês conseguem perceber a diferença que faz o nível de moralidade e de intelectualidade? É muito importante. De acordo com seu livre-arbítrio, o espírito trabalha com maior ou menor negligência e vontade, acelerando ou retardando seu progresso. Livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 7. Então, o livre-arbítrio, ele também tem uma importância extrema nesses progressos que a gente faz. O intelectual e o moral. Porque são escolhas, né? É o que a gente fala da questão do plantio. É a gente que escolhe o plantio. Não é isso? Agora a colheita é consequência. Muitas vezes a gente nem lembra o que plantou e não gosta do que colhe. Né? Isso é muito comum. Moral e intelecto, lado a lado. O progresso moral e intelectual raramente andam juntos. Por que eu fiz questão de colocar raramente? Porque não é impossível que isso aconteça. Né? É muito difícil. Principalmente na fase evolutiva que todos nós estamos. Mas não é impossível. Tá bom? O que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro. De modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Livro dos Espíritos, pergunta 780. Os progressos, em um dado momento da nossa evolução, eles vão estar juntos. Né? Acredito eu que quando a gente for um espírito muito, muito, muito elevado. Pode ser antes? Pode.
né? Mas, normalmente, é quando a gente já está num grau de superioridade bastante grande. Caminho seguro. O que vocês acham que é um caminho seguro para os nossos progressos intelectuais e morais? Ele é o nosso caminho seguro, né? Nosso guia, modelo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O progresso do espírito é fruto do seu próprio trabalho. Por que tem espíritos que evoluem muito rápido? Escolha, né? Livre-arbítrio. E a reforma íntima, vocês acham importante? Muito, né? Fácil de fazer? Não é, né? Reforma íntima como ferramenta. Burilamento de nossas virtudes. É um esforço muito grande que a gente precisa fazer para acontecer esse burilamento das nossas virtudes. A gente precisa de muita humildade para reconhecer o que a gente tem que mudar. E eu acredito que seja aí que é a maior dificuldade nossa. Porque quando você pega uma folha de papel e começa a colocar assim, virtudes. Ah, eu sou bondoso, eu sou amoroso, né? Eu sou tolerante. Mentira. E o outro lado? Vamos colocar nossos defeitos. É fácil? Não é, né? Nem de escrever, nem de admitir. Não é? Mas se a gente não fizer isso, a reforma íntima nem começa. Aprimoramento de nossos sentimentos. Consequência da reforma íntima. A gente vai mudando conceitos, né? A gente vai vendo as coisas de uma maneira diferente. A partir do momento que a gente começa a tentar seguir o que o Mestre Jesus veio ensinar. Há 2 milênios. Alinhamento com os ensinamentos de Jesus. Esse alinhamento é fundamental para que a gente trilhe essa reforma íntima. A reforma íntima, depois que a gente desencarna, ela acabou? Ah, morreu, acabou. Ela não cessa, de forma alguma. De jeito nenhum. E nunca é tarde para a gente começar. No plano espiritual, ela continua. A gente vai reencarnar? Ela vai continuar. Acesso a esferas superiores. Quanto mais a gente se desenvolve intelecto e moralmente, não é que a gente vai desencarnar e vai para um mundo feliz, tá? Não é isso. Mas a reforma íntima, conforme ela avança e conforme a gente se esforça, a espiritualidade superior, ela está cada vez mais próxima da gente. Porque a gente está deixando, está, de uma certa forma, acessando essa espiritualidade superior. Acesso a conhecimentos inovadores. É o que faz o progresso intelectual junto com o progresso moral. A gente tem acesso a novos conhecimentos, né? A gente se permite acessar coisas que a gente não acessava. Principalmente em relação
há conhecimentos diversos, tá? Que eu falo. Não só da doutrina, mas uma gama aí bem grande. Obstáculos a serem vencidos. Egoísmo e orgulho. Por que eu coloquei só egoísmo e orgulho? Porque esses dois são a base de todas as outras vaidades que todos nós temos. É a base. Esses dois são a base. Intolerância, falta de paciência, falta de resignação, né, raiva, rancor e por aí vai. Inveja é a base. Caridade como ferramenta divina. Caridade nos mostra realidades diferentes. E por que eu estou falando caridade numa palestra de progresso moral e intelectual? Isso não auxilia nosso progresso moral? Muito, né? Auxilia muito. Por que nos mostra realidades diferentes? Alguém daqui já teve contato com morador de rua? A partir do momento que você tem esse contato com morador de rua, seja um trabalho voluntário, ou sozinho mesmo, enfim, ali é uma realidade completamente diferente da nossa. E muitas vezes são pessoas muito inteligentes. E por acaso aí da vida acabou naquela situação. Mas mostra pra gente, se a gente tiver a disponibilidade e tiver aberto a enxergar essas realidades diferentes, mostra que parece que é outro mundo que ele vive. Mas não é. É no nosso e está do nosso lado. Realiza mudanças de muitos conceitos que temos. Como eu citei anteriormente, a reforma íntima, ela faz essa mudança de conceitos na gente. Muita coisa que antes a gente achava que era correto, achava que era o certo fazer, com a reforma isso muda. Isso muda, em alguns casos, até nos envergonha. Porque a gente começa a ver não só o mundo, mas o outro com um olhar diferente. Isso não é ruim não, viu, pessoal? Isso é a reforma íntima. Desenvolve nosso lado fraterno. Isso é muito legal porque, assim, geralmente o nosso lado fraterno, ele está mais dentro da família, né? Ou de pessoas mais próximas. Um vizinho, né? Uma casa espírita, ou em algum lugar que a gente, né, tem mais contato com as pessoas. Mas a reforma íntima, através da caridade, que é essa ferramenta maravilhosa, ela expande isso. Porque a gente começa a ter contato com pessoas que a gente nunca viu. E provavelmente a gente nunca mais vai ver. Mas a maneira como lidar com as situações, como por exemplo, a questão de morador de rua, né? Isso muda a gente. Muda muito. Porque tem gente que o prato de comida que ele recebe é a única refeição do dia. E nós, qualquer momento que a gente abrir a nossa geladeira, tem bastante coisa lá. Então, muda. Muda o olhar, muda a visão, muda muita coisa. Nos faz ver alegrias nas pequenas coisas. Muita coisa que a gente não dá a mínima importância, né? Porque a gente tem abundância às vezes.
quando a gente faz um trabalho na caridade, seja qualquer tipo de caridade, tá, pessoal? E outra coisa importante, caridade não é só dinheiro e comida, tá? É uma conversa, é um ombro ali amigo, né? É um abraço. Vocês já ouviram falar que um abraço fraterno pode tirar um suicida da morte? Tem caridade mais linda que essa? Nos traz experiências maravilhosas. Todo e qualquer trabalho dentro da caridade é fantástico. Eu concordo se alguém de vocês falar, mas Júlio, não é fácil, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa muito cansado. Não é mentira. Eu concordo, realmente é difícil. Mas se a gente tira um tempinho para fazer qualquer tipo de caridade que seja, a gente até esquece desse cansaço todo, do dia, do trabalho que a gente teve. Os progressos intelectuais e morais são cumulativos. O que se avança nas existências nunca se perde. Então, qualquer tipo de progresso que a gente tenha nessa ou em qualquer outra existência, seja moral ou intelectual, a gente nunca perde. O espírito, ele evolui sempre para frente, né? Ele pode voltar para trás na evolução? Não, né? Eu brinco que a evolução não tem ré, só primeira, segunda, tem ponto morto, tá? Pode estacionar? Pode. Mas voltar, regredir, nunca. Então, o que se ganha, o que se adquire no progresso moral e intelectual, nunca se perde. Vai acompanhando a gente aí, né? Sempre agrega ao nosso espírito. Qualquer tipo de progresso no bem. Refletindo com Chico. Para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para os dias e para todos os dias, coragem. Obrigado pela atenção, pessoal. Isso. Tá bom. Você fecha aqui? Imagina, eu que agradeço. Oi? Ah, já colocou. As próximas eu vou ver se eu faço um pouco mais longa. É que lá no Brasil a gente precisa fazer. Mas aqui pode ficar sossegado. Não, beleza. Tranquilo. Você vai tomar um passe? Vou sim.